que é umbral? Ouço muito falar, mas não consigo entender o que seja. O que é umbral? Ouço muito falar, mas não consigo entender o que seja. Se você puder dar a luz para o Marcos, que está acompanhando para a gente, Ok. esclarecendo. Bom, a primeira coisa para a gente entender o que é umbral é entender o que significa essa palavra, porque muitas pessoas pensam que umbral é umbral de porta, porque assim, quando tem a porta, ela tem um umbral, como se o umbral fosse uma passagem. Aquela coisa da porta por onde a gente passa chama umbral. Mas não é esse sentido de porta, não é esse. O sentido de umbral do Espiritismo vem do latim ombro, que não é ombro. Escreve igual, mas ombro significa sombra, penumbra. Então você tem trevas, que é a escuridão. Treva é escuridão, trevas. Está tudo escuro. Você tem luz, e entre as trevas e a luz existe a sombra, aquele lugar onde é escuro, mas não tanto. Então a penumbra seria a ombro. Em Esperanto, a palavra sombra é ombro, porque de umbral vem dessa mesma raiz latina, umbro, da Úmbria, umbro. E aí o umbral seria uma região de transição entre a escuridão e a luz. Dito assim, parece tão maravilhoso, né? Ai, se é uma transição entre a escuridão e a luz, então deve ser maravilhoso lá, porque eu vou ficar por lá, porque não sou da luz, mas pelo menos eu vou ficar na penumbra, já é um avanço em relação às trevas. Isso não é tão verdadeiro, no seguinte sentido. O umbral é uma região do mundo espiritual, realmente, que não é as trevas. Também não é uma região maravilhosa, não. As trevas são um lugar onde estão as almas endurecidas que odeiam, as almas que não choram de ódio, aonde se planeja o crime, aonde se produz os processos obsessivos, aonde as pessoas vão ou estão cheias de ódio, cheias de desejo de vingança. Ali é um local onde nem sequer as pessoas estão arrependidas do que fizeram. É um local de almas endurecidas. Isso é as trevas. O umbral não é isso. O umbral é um local diferente. O umbral é um local onde as pessoas estão em pânico por conta do que fizeram. É um local de dor, de lamentação, de gritos, de gemidos, de soluços. Quando Jesus dizia que haverá pranto e ranger de dentes, ele não estava se referindo às trevas, ele estava se referindo ao umbral. Então, algumas pessoas dizem, mas o umbral é melhor, que pelo menos o pessoal já reconheceu que fez besteira, já está chorando a sua pequenez. De certa maneira, eles estão um passo na frente, mas nem por isso o umbral é um local bom. Ele é profundamente perturbador. Ele produz um pânico, um pavor nas pessoas. Estar no umbral é como uma pessoa que cai de noite na floresta amazônica. Imagine que alguém, de repente, cai de paraquedas de noite dentro da floresta. O que você ouve? Silvo de animais que você não sabe nem quais são, formigas, você pisa em umas folhas que você não sabe o que é, não tem luz nenhuma, você está desesperado, porque a qualquer hora uma onça vai comer você, uma cobra vai engolir você, sei lá, passa um animal qualquer, você não sabe se tem uma cobra venenosa, um mosquito, uma coisa, uma aranha que... Imagina o pânico de você estar num lugar desse de noite, sem saber nem como você vai se alimentar, nem onde vai se abrigar, não tem como se abrigar na floresta. O umbral é assim, não tem casas, não tem lugar de abrigo. Você ouve gemidos de todos os lugares, é um vozerio de soluços, de gritos, de socorro, de choro. Você não consegue ter serenidade nem para conseguir fazer uma prece direito, porque é tanto desespero, as pessoas gritando, correndo desesperadas, e você no meio daquilo, sem saber o que está acontecendo. É um local muito complicado. Mas é melhor do que as trevas, porque nas trevas as pessoas estão tão endurecidas que não acionam nem os seus mecanismos de sofrimento.
Quando a gente cai em si e inicia o processo de percepção que fez bobagem, o espírito naturalmente, sem que ninguém pegue pela mão dele, ele se transfere das trevas e frequentemente o que ele espera é permanecer no umbral, soluçando, chorando, lamentando sua dor, desesperado pela sua pequenez. Essa é a característica daquilo que acontece no umbral. Nas trevas, nós geralmente temos uma liderança, uma propriedade, um senhor forte, um tirano que manda naquele lugar, os outros têm medo dele, parecido com o Senhor dos Anéis, aquela estrutura hierárquica pesada, densa, com seres todos deformados, com calabouços, torturas, prisões, isso é de trevas. No umbral, não tem senhores, porque ninguém tem lucidez para ficar mandando em ninguém. Não tem castelos, porque ninguém tem condição de fazer castelo de nada. Não tem nada de coisa nenhuma. Está todo mundo gemendo, chorando, gritando, correndo, uns correndo para lá, para cá. Uma vegetação praticamente rasteira, com poucas vegetações, não tem muitas árvores. As árvores que tem são esquisitas, parecem umas árvores retorcidas. Alguns filetes de água aparecem aqui e ali no meio do nada. A região é sombria, não aparece o sol é mortiço, não faz luz nem uma hora do dia. Você só tem escuridão e penumbra, escuridão, penumbra, e as pessoas estão vagando sem rumo nesse lugar. É isso que é umbral. Além desse monte de entidade perturbada, tem uma quantidade enorme de equipes socorristas que andam por ali. O umbral é extremamente visitado pelos espíritos benfeitores. Eles caminham pelo umbral, identificando os que já estão tão apavorados, que já pensam, meu Deus, me ajuda. Aqueles que têm a mínima condição de socorro são recolhidos. Então, ele não é um local para permanência eterna. As pessoas vão ficar ali até que elas caiam em si e consigam dizer, eu preciso de ajuda. Alguém me socorra. Esse está maduro para socorrer. Aí os mentores vão lá e recolhem. É muito mais fácil recorrer do umbral do que das trevas. Dá trabalho tirar das trevas alguém. Do umbral é mais facinho, porque os espíritos estão mais sujeitos a isso. Mas o arrependimento tem que ser sincero. Se for só desespero sem arrependimento, ainda vai ficar mais um pedacinho por lá, até ter a condição mínima de socorro pelos mentores.